abrir a palavra de Deus então em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31 ao versículo 39. Nós iremos nos deter a partir do versículo 35 de forma mais específica, mas leremos todo o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vamos ler a partir do versículo 37, todos juntos? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez, colocamos aqui o nosso coração diante do Senhor, pedindo sobre nós a Tua bênção, a condução do Teu Espírito, Pai, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos anime, Pai, para vivermos para a Tua glória, com toda beleza, com toda leveza, com tudo aquilo, Pai, que foi conquistado por Cristo na cruz para nós. No nome dEle nós Te oramos. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem plena convicção de que Deus ama você? Se você tem essa convicção aí, dá um tchauzinho aí, balança a bandeirinha aí. Beleza, que coisa boa. Nós temos essa convicção no coração. Deus nos ama. E é tão bom a gente ouvir isso, não é verdade? Mas parece que desde pequeno, na formação da gente, a gente vai aprendendo que amor tem a ver muito mais com sentimentos, com sensações, do que com aquilo que a palavra de Deus diz que é amor. Há um tempo atrás eu estava conversando com minha menina e ela me deu um abraço e disse assim: papai, eu amo tanto você. Sabe aquele abraço bem gostoso assim que filho dá no pai, né? E eu espero que ela me abrace assim até quando eu estiver bem velhinho. Aquele abraço gostoso assim: papai, eu amo você. E aí eu olhei assim para ela, ela já tem 8 anos de idade, já entende algumas coisas, né? Eu disse assim: rapaz, eu vou pegar ela agora e vou procurar saber mais profundamente o que é que ela pensa sobre o que é amor. E aí eu perguntei para ela: Sarinha, o que é que você entende por amor? Como é esse amor? Por que você ama papai? Você ama mesmo papai? E ela disse assim: eu amo papai. E ela começou a descrever ali atos de amor que eu tenho para com ela, que definiam então, ou que levavam o coração dela a olhar para todos aqueles atos de bondade e a ver agora, ou perceber o coração dela como um coração cheio de um sentimento que ela define como amor. Então ela dizia mais ou menos assim: olha, eu amo quando às vezes você me leva para a escola, eu amo quando você brinca comigo, eu amo quando a gente assiste TV juntos, eu amo quando você dá um cheiro em mim antes de dormir. Então ela começou a descrever esses atos, né? E eu perguntei assim: certo, são atos meus para com você, e você, como é que define o seu amor por mim? E ela ficou toda sem saber, eu não sei explicar, é alguma coisa que está dentro do coração. E parece que nós somos movidos e instruídos nesse mesmo caminho. Não é algo raro de acontecer, mas é algo que tem se tornado cada vez mais comum. A gente receber no gabinete, ou mesmo conversar com pessoas que chegam e dizem assim: olha,
o meu casamento está um fiasco, porque não existe mais amor, não existe mais sentimento. E vem os conselheiros do mundo nesse momento e dizem assim: rapaz, o que vale a pena viver uma vida, ou de que vale a pena viver uma vida sem ser feliz, sem ter esse sentimento, sem ter isso pulsando dentro do peito. A gente precisa disso aí para viver. E o mundo todo, né, pensa dessa forma. Cada vez mais a gente tem assimilado isso, absorvido isso como sendo uma verdade, e a gente desenvolve uma caminhada com base nos sentimentos. Só que, biblicamente, os sentimentos, eles fluem de um coração que, segundo Jeremias, lá no capítulo 17, ele diz que o nosso coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Então, imagina as fontes ou os sentimentos ou as ações que podem brotar desse coração. Elas são, de igual modo, idólatras, apóstatas, egocêntricas, egoístas e tudo mais nessa linha aí. Então, a gente passa a viver os nossos relacionamentos dessa forma. Quando a gente olha, por exemplo, para a carta aos Romanos, Paulo deixa claro aqui a visão de dois grupos. O primeiro grupo a gente tem conversado os gentios, e o segundo grupo também a gente já conversou sobre eles, os judeus. Na visão dos gentios, agradar a Deus era agradar uma espécie de ídolo. Eles não criam no Deus único e verdadeiro descrito na palavra no Antigo Testamento. Então eles elegiam para si vários ídolos, e isso não era apenas do tempo aqui da igreja de Roma. Mas se a gente olhar, por exemplo, os egípcios, se a gente olhar os cananeus, se a gente olhar os assírios, todos esses povos, como até hoje também, esses povos elegem para si ídolos. E o desejo do coração não é a adoração pelo ídolo, mas é a adoração pelo que o ídolo pode fazer por mim. Então as pessoas cultuavam Baal por aquilo que Baal poderia fazer por elas. As pessoas cultuavam os astarotes por aquilo que eles poderiam fazer por elas. As pessoas cultuavam os deuses antigos do Egito, o sol, a lua e os outros deuses, por aquilo que eles poderiam dar. Então é sempre um amor egocentrado, é sempre um amor voltado para aquilo que pode ser feito em meu favor. Da mesma forma, os judeus, eles olhavam para Deus quase que dessa forma, quase que dessa mesma maneira. Só que eles conheciam o Antigo Testamento, eles não cultuavam vários deuses, eles cultuavam o Deus do Antigo Testamento, o único Deus vivo, justo e verdadeiro. Entretanto, o caminho do coração deles era o mesmo caminho de obtenção de alguma coisa em benefício próprio. Eles não se aproximavam de Deus com base no relacionamento com Deus, na inteireza ou na integridade desse relacionamento. A base da relação deles com Deus é: eu vou cumprir a lei, eu vou seguir todos os passos para a obtenção de algo, para a obtenção da minha salvação, para ser justificado ou ter, por conta da minha obediência, a ira desse Deus aplacada. Então, esses caminhos estão presentes em corações que não conhecem a Deus. Se a vida da gente é assim para com Deus, ou se a caminhada é assim para com Deus, ela também se torna, ou ela é refletida nos nossos relacionamentos interpessoais. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, ele escreve sobre a questão da liquidez, ou de como os relacionamentos, ou o amor, ele se torna líquido. Ele fala que não é algo mais sólido, não é algo que é embasado, não é algo que é pesado em termos de conceitos, em termos de ações, de valores, mas é algo que é líquido, escorre pelas mãos. Assim como os copos são descartáveis, os pratos são descartáveis, as pessoas se tornam descartáveis também. E o amor também se torna, de certa forma, líquido. Eu amo hoje e desamo amanhã. Com a mesma facilidade que eu me apego, eu desapego. Não existe mais qualquer perspectiva de compromisso, de longanimidade, de paciência, de espera, ou aquilo que Paulo define lá em 1 Coríntios como sendo amor, no capítulo 13, não existe mais isso. O que existe é uma perspectiva egoísta daquilo que o outro pode me dar. Esse é o amor que passou a existir no coração do homem desde Gênesis capítulo 3, chamado amor condicional. É o amor que é baseado na troca, é o amor que é baseado naquilo que você pode fazer por mim, e não naquilo que de fato você é. Nós nos convertemos
seguindo aqui a linha de Paulo em Romanos, fomos alcançados pela graça de Deus, Cristo nos justificou, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Entretanto, irmãos, a gente afirmar que a gente crê no amor de Deus traz implicações muito sérias na vida da gente. E a gente percebe que, ainda que sejamos crentes, parece que toda uma bagagem mundana permanece atrelada às nossas costas, permanece de certa forma agarrada em nós, e a gente precisa, crendo de fato na certeza do amor de Deus para nós, abrir mão dessa tralha toda, dessa bagagem pesada que vem muitas vezes se agarrar nas nossas costas, abrir mão disso aí, literalmente jogar fora, desembaraçar desse peso e desse pecado que tenazmente nos assedia, para que a gente possa correr com eficácia a carreira que Deus nos propõe. Então, a gente percebe aqui na palavra de Deus, Paulo não tendo dúvidas desse amor, Paulo afirmando isso como uma certeza, como algo que toma o coração dele, não é apenas um conceito filosófico. Ele não esperava que Deus fizesse para ele uma declaração de amor escrita nas estrelas, ou que pegasse as nuvens do céu e bolasse ali um coraçãozinho e colocasse uma flecha de cupido dizendo assim: olha, Paulo, como eu te amo. Ou ele não expressa aqui como se Deus olhasse para a igreja e dissesse assim: oh, que coisa mais fofinha, aqueles irmãos reunidos ali no domingo, como eu os amo, como eu os quero, olha só como eles são bonitinhos, estão fazendo tudo direitinho. Não, Deus não fica nesse campo das palavras, ou nesse campo afetivo, nesse campo meramente sentimental, mas todas as demonstrações do amor de Deus na palavra de Deus, elas são claras, elas são objetivas, elas são reais, elas são práticas. Por exemplo, uma das primeiras provas do amor de Deus foi a criação. Deus prova o seu amor criando todas as coisas. Uma segunda prova do amor de Deus, por exemplo, são as alianças. Deus entra em aliança com o homem várias vezes no Antigo Testamento, e as alianças são prova do amor de Deus. Outra prova do amor de Deus que a gente pode ter no Antigo Testamento são as promessas. Todas as promessas de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer que tem nele o sim. Não são duvidosas, elas são certeza. Então é uma prova do amor, do caráter de Deus. E a outra prova, a maior de todas, foi a encarnação do Filho de Deus. Essa é uma prova radical, cabal do amor de Deus. A encarnação, a morte e a ressurreição do seu Filho. Quando a gente olha, por exemplo, aqui na carta aos Romanos, se você puder voltar aí algumas páginas, capítulo 5, versículo 8, você vai ver o que é que Paulo diz aqui de forma muito clara. Ele não diz que Deus fica filosofando o seu amor, ou mandando mensagens no Facebook de como ama, ou mandando um Twitter, ou mandando pelo WhatsApp declarações de amor, mas ele prova de forma clara e concreta, de forma radical. Veja só, capítulo 5, versículo 8 de Romanos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, irmão, Deus não esperou que nós fizéssemos bem para Ele. Ele, quando ama, Ele ama de verdade, e Ele prova esse amor de forma radical. Ele leva o seu filho até a cruz, Ele mata o seu filho ali na cruz, em favor, em meu lugar, em seu lugar. Ele não fica desenhando cartinhas nem filosofando, Ele vem e faz. É prático esse amor, é objetivo esse amor. Não é um amor que fica divagando, mas é um amor objetivo. E Paulo tem essa plena convicção no coração. Quando nós lemos logo no início aqui do culto, se você puder abrir lá na primeira carta de João, no capítulo 4 novamente, você percebe como João descreve essa visão que ele tem, essa visão dada por Deus, do que de fato é a essência de Deus e do que de fato é o amor demonstrado. Veja só, a partir do versículo 7, primeira carta de João, capítulo 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O verdadeiro amor que João fala aqui, se nós formos pegar a raiz da palavra amor descrita por João aqui, é a palavra ágapetos, que é um amor que é incondicional.
que não é esse amor normal que as pessoas conhecem, que é baseado na troca. E aqui deixa eu dizer uma coisa para você, com respaldo bíblico nesse texto aqui e em outros textos também. Só podem desfrutar desse amor incondicional aqueles que foram alcançados por Deus. Você pode olhar casais aí, com 70 anos de casados, até com menos tempo de casados, ou relacionamentos, amizades com muito tempo, com muitos anos, de pessoas que não conhecem a Deus, e você olha e diz assim: rapaz, vê só, não conhece a Deus, mas se ama e vive uma relação muito melhor que muita gente que conhece a Deus. Você já parou para pensar assim? Eu já fiz essas análises assim, de olhar e dizer assim: rapaz, isso é um exemplo até para os crentes, isso é que é amor de verdade. Não é. É sim uma expressão da imagem de Deus, é sim uma expressão da imagem de Deus, ainda que corrompida no coração, sendo evidenciada ali. Mas o que João afirma para nós aqui é que esse amor verdadeiro, incondicional, que não é baseado na troca, que não tem interesses próprios naquilo ali, ainda que a gente olhe e diga que nesses relacionamentos aí fora não existe um interesse próprio, esse amor não existe. Esse amor só é fruto daquele, só acontece na vida daqueles que de fato conhecem a Deus. É um amor que procede de Deus. E aí João vai adiante. Ele diz: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você percebe aí então? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nós só podemos amar de fato a Deus e aos nossos relacionamentos por conta da revelação do amor de Deus ao nosso coração. Se não fosse a revelação desse amor incondicional de Deus ao nosso coração, seríamos completamente incapazes de amar a Deus e amar de forma incondicional também as pessoas, de vivermos esse amor que é o amor que existia antes da queda e que é restaurado em Cristo agora no coração de todo aquele que crê. Então Paulo, ele tem essa plena convicção quando ele está escrevendo aqui a carta aos Romanos, e ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Esse amor de Cristo que é objetivo. E aí você pode lembrar de todo o trajeto de Deus, de todo o caminho da salvação até Cristo. O tempo todo os profetas, a lei apontavam para Cristo, e a encarnação do Verbo é a revelação do amor de Deus. A morte de Cristo na cruz é essa revelação do amor de Deus. Logo, quem pode nos separar desse amor? Perceba qual é a sua parte ou a minha parte na afirmação desse amor. Não existe, ela é uma afirmação de Deus para nós, porque se dependesse de nós, se dependesse do nosso amor, nós jamais alcançaríamos aquilo que é plano de Deus na revelação do seu pleno amor por nós. Se fosse depender do nosso amor, o nosso amor seria completamente incapaz de olhar ou de se aproximar de Deus por integridade ou em integridade. Mas quando Deus resolve revelar o seu amor em Cristo, depende dele e é obra dele. E aí a pergunta é: quem pode nos separar desse amor? Paulo vai levantar aqui então algumas situações. Perceba comigo: será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Se a gente pudesse fazer um resumo então do que Paulo está querendo dizer com essa lista que ele trata aqui, que não é uma lista exaustiva, Paulo não está querendo aqui dizer que todos os sofrimentos que a gente possa enfrentar se resume a isso aqui, mas a gente poderia incluir traições, a gente poderia incluir difamações, injúrias, mentiras, a gente poderia incluir politicagem, a gente poderia incluir olhar malicioso, pessoas que defraudam, a gente poderia ampliar essa lista. Paulo não está querendo
exaurir o tema aqui, ele não está querendo que essa lista ela seja completa, mas ele traz situações que revelam uma palavra para o nosso coração, e essa palavra é sofrimento. Nessa vida, todos nós ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou iremos enfrentar algum nível de sofrimento. Existem determinadas seitas que surgem aí nos nossos dias, que o lema delas é até pare de sofrer, porque elas entendem que o sofrimento é algo que está atrelado à vida do ser humano. Desde o próprio nascimento já é um sofrimento para a criança sair ali do útero da sua mãe. Ela sofre com aquilo, por isso que ela chora, ela tem um choque ali, tanto por conta da temperatura externa e de outras questões. Então, a vida toda da gente passa a ser um sofrimento. Nós sofremos, nós choramos. Em um momento ou em outro, o calo vai apertar, a dor vai bater a porta. Talvez o desemprego, talvez a perspectiva de um divórcio, talvez os filhos que não se converteram e caminham distante do Senhor, talvez a incompreensão do marido ou da esposa, talvez a perseguição dentro do ambiente de trabalho, talvez a doença que chega, alguma coisa, algum momento vai chegar na nossa vida e nós vamos sofrer. Perdemos pessoas queridas, sofremos. Muitas vezes pessoas queridas permanecem vivas e nos fazem sofrer. Não tem como escapar, o sofrimento chega na nossa vida. E a grande questão é como nós enfrentamos o sofrimento, como nós passamos por ele, porque, irmãos, há uma possibilidade enorme de, em meio ao sofrimento, nós perdermos a esperança. E talvez nessa manhã você entrou aqui sem esperança, sem expectativa nenhuma. As densas nuvens do sofrimento cegaram seus olhos, encobriram a verdade de Deus, e você está ali completamente perdido, só consegue enxergar a tempestade que está ao seu redor. Muitas vezes ficamos assim, e talvez essa seja a realidade do seu coração. Eu fico pensando aqui então em pessoas que estão esperando pelo casamento e veem o seu calendário ou os calendários da vida virarem todo ano. A gente está chegando no final de um ano e muitas vezes as pessoas dizem assim: poxa, mais um ano, rapaz, eu não casei e eu já estou com tantos anos. Ou então, eu estou tentando engravidar e a gente não consegue. A gente já fez de tudo, a fertilização, isso e aquilo, e não conseguimos. Ou talvez até os pais em casa, quantos anos temos orado pela conversão dos pais, e isso não acontece. Eu lembro do testemunho de uma mulher que ela disse assim: olha, eu orei 21 anos pela conversão do meu esposo, mas foram 21 anos de traições, de bebedices, de sofrimentos, até tentativa de espancamento por conta da bebedeira dele, mas foram 21 anos de oração. 21 anos não são 21 dias, irmãos, não são 21 meses, são 21 anos, onde a pessoa sofreu ali. Mas a grande questão é o que guarda o nosso coração, porque, irmãos, se nós cremos de fato no amor de Deus, nós não vamos buscar rotas paralelas. Por exemplo, não adianta a gente chegar e dizer assim: olha, eu confio no amor de Deus, e eu creio que quando a gente faz isso, a gente faz por sinceridade, mas eu quero mexer um pouco com o seu coração, da mesma forma que Deus mexeu com o meu. Então, eu digo a Deus: ó Deus, eu sei que o Senhor me ama. Mas sabe, quando muitas vezes as circunstâncias ou o sofrimento chega e aperta o coração, normalmente o que eu procuro para mim é um caminho paralelo, para tentar fugir do sofrimento. Então, a gente tenta alguma abstração, a gente tenta viajar, a gente tenta pensar de forma positiva na situação, a gente tenta olhar por outro lado, a gente tenta conversar com algumas pessoas para ver se as coisas melhoram, a gente tenta muitas vezes ali na espera do casamento que não vem. Olha, eu preciso dar um jeitinho, e aí tem aquele meu colega que não é crente, mas é uma pessoa tão boa, que cuida tão bem de mim, isso e aquilo, por que não? Ou então lá no trabalho: olha, eu estou sofrendo tanto, a coisa está apertada, e aí está batendo a porta aí, a oportunidade de repente eu maquiar aqui alguma coisa, porque a crise está grande, e não tem como eu ser justo em meio a uma situação tão injusta no nosso país.
Então, de repente, isso é até uma porta que Deus está abrindo. A gente começa a justificar, inclusive, o pecado. E justificar os meios. São os pais que na criação dos filhos, antes aqui de começar o culto, estava tendo uma aula aqui, Beto passou um vídeo aqui de TED Trip, falando sobre a vara da disciplina. E depois a gente fica pensando, estava até conversando com um casal ali, depois a gente fica pensando, olha, mas é um padrão tão alto que a gente fica com medo. E na verdade a gente fica com medo mesmo. A gente olha para o padrão das escrituras, é muito alto. E nesse momento, de repente, pode passar na nossa mente, não, mas eu vou tentar um caminho paralelo. Eu acredito que não possa ser assim, olha, talvez outra forma aqui, na verdade fulano fez de outro jeito e deu certo, e a gente facilmente abre mão do caminho das escrituras por conta de uma rota paralela, de um caminho alternativo, que eu acho ser melhor. Irmãos, quando nós tomamos esses caminhos, quando nós tomamos essas atitudes, ainda que a gente tente desenhar nas estrelas o nosso amor por Deus, ou pintar nos arco-íris da vida, ou fazer coraçõezinhos para Deus, ou levantar as mãos dizendo que o amamos, quando nós tomamos essa atitude, da mesma forma que Deus revela o seu amor de forma prática, nós estamos revelando a Ele o nosso amor, ou revelando a Ele se cremos ou não no amor dEle. Não tem nem a ver de nós para Ele, mas tem a ver se cremos de fato no seu amor. A nossa atitude ao crer de fato que Deus nos ama, o que deveria ser gerado no nosso coração era confiança, dependência, esperança. Mas quando nós descremos do seu amor, o que é gerado no nosso coração são rotas paralelas, são caminhos alternativos, são formas de alguma maneira eu sair ou passar melhor sem Deus em meio às crises, em meio aos sofrimentos. Paulo está dizendo aqui, você vai sofrer. E a vida de Paulo não foi fácil, irmãos. Abra a sua Bíblia na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Paulo não está querendo aqui ser soberbo, não está querendo aqui ser arrogante, mas o que Paulo está mostrando aqui são as suas credenciais como ministro de Cristo. Aquilo que Cristo imprimiu ou estava imprimindo na época aqui no coração dele, à medida que ele caminhava com Cristo. Capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Olha só, você acha que a caminhada de Paulo foi uma caminhada fácil, isenta de sofrimento? Abra lá sua Bíblia agora na sua última carta, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 3 ainda. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Veja o que ele está lembrando o seu filho na fé. Veja o episódio da vida dele, ou alguns episódios que ele faz questão de lembrar a Timóteo, a partir do versículo 10 do capítulo 3. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. E aí no versículo 12 ele vai dizer: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você olha mais adiante, no finalzinho do capítulo 4, ele vai dizer a partir do versículo 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Dalmácia, Tito para a Galácia, Tito para a Dalmácia.
somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Sabe onde é que Paulo está aqui? Paulo está enfrentando a sua segunda prisão mais severa lá em Roma. Ele está num calabouço, ele está num local úmido, com os pés molhados, a uma temperatura abaixo de zero, num local onde muitas pessoas, quando saíam de lá, não saíam para enfrentar o julgamento, mas saíam porque estavam mortas. Os pés apodreciam dentro daquela água constante. Os seus dejetos, as suas fezes, a sua urina, era feito naquela água ali, aquela água ficava sobre os seus pés o tempo todo. Então esse é um homem que está sofrendo, irmãos. Mas veja o que é que ele diz mais aqui, ainda no final do capítulo 4. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não seja, lhes seja posto em conta. Veja só, a gente às vezes olha as cartas de Paulo e não tem noção de quantas pessoas caminhavam com Paulo. Há relatos de que pelo menos, esses relatos são baseados na leitura das cartas e também relatos históricos, que dizem que pelo menos 12 a 15 pessoas andavam constantemente com Paulo. Ele não viajava sozinho, ele não andava sozinho, mas essas pessoas estavam sempre juntas com ele, e principalmente Lucas, que depois que conhece a Paulo, começa a andar com Paulo e anda com Paulo até o final da vida de Paulo. Ele está dizendo que todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Ninguém foi a favor dele na primeira defesa dele. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para a visão que Paulo tem, ou as lentes que Paulo enxerga o sofrimento. Veja só, versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui no versículo 11 do capítulo 3, quando ele fala das perseguições, dos sofrimentos, ele afirma no final do versículo: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. É alguém que está passando pelo sofrimento, mas continua crendo no amor de Deus por ele. Mesmo em meio a densas trevas, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio ao abandono, mesmo em meio às traições, mesmo em meio às dificuldades mais terríveis, é alguém que continua com os olhos brilhando, porque está olhando para Deus, e em momento algum julga, ou coloca Deus contra a parede, ou coloca Deus no banco dos réus, duvidando do amor de Cristo por ele. Ele tem a plena convicção no coração de que sofrimentos vêm, e eles são pesados, os açoites vêm, a perseguição vem, a traição vem, o dia mau chega e bate a nossa porta, e muitas vezes nós não queremos abrir, ele derruba a nossa porta e entra, mas nós não podemos duvidar de um Deus que nos ama. Nós não podemos, se cremos de fato nesse amor, traçar para nós caminhos paralelos. É uma incoerência terrível, irmãos. Se cremos de fato num Deus que ama, que nos ama de forma pessoal e íntima, irmãos, o nosso coração está guardado das rotas paralelas, porque o nosso coração crê nesse amor, depende, confia e espera nesse amor. Então Paulo está descrevendo isso aqui. Voltando lá para a carta aos Romanos, então, ele faz essa pergunta e ele traz esse contexto de sofrimento. Ele está certo de que essas coisas acontecem, a tribulação, a angústia, é como se fôssemos entregues à morte o dia todo, como ovelhas mudas. E aí a gente não pode esquecer do próprio sofrimento enfrentado pelo Senhor Jesus, que não foi simplesmente o sofrimento dos cravos, dos açoites, das injúrias, mas foi o sofrimento maior de ter bebido o cálice da ira de Deus.
ao ponto de olhar para o próprio Deus naquele momento de dor e sofrimento, de grande angústia. Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus, o grande amor do Pai, está naquela cruz agora, provando não do amor do Pai, mas da ira do Pai sobre ele, por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. Então Paulo traz essas convicções. Eu queria trazer para vocês um vídeo que eu recebi essa semana, e eu compartilhei esse vídeo com algumas pessoas. Na madrugada do sábado, o pastor Russell Shedd, ele faleceu. Um homem de Deus, um homem muito usado por Deus. E esse vídeo foi gravado alguns dias antes da morte do pastor Russell Shedd. Talvez você já tenha assistido, eu peço que você assista mais uma vez. Se você não assistiu, veja aí a perspectiva de alguém que, assim como Paulo, passou a enxergar o sofrimento com as lentes do amor de Deus. Estamos aqui com o Dr. Shedd fazendo uma visita em nome da Primeira Igreja Batista de Atibaia, e ele vai deixar uma mensagem. Ele falou que tem sofrido muito com as dores, e ele vai deixar uma mensagem para quem interessar sobre como enfrentar momentos como ele está enfrentando. Meus irmãos e amigos, realmente eu não sei o que dizer sobre sofrimento, por causa do fato que eu nunca sofri quase nada até esses últimos 3, 4 meses. Realmente é uma experiência muito boa, porque a gente sente-se desmamado do mundo e pronto para subir. Graças a Deus, Cristo sofreu nosso lugar para que nós possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. Portanto, eu quero saudar a todos da igreja de Atibaia e qualquer pessoa que quiser ouvir essa palavra, como 2 Coríntios capítulo 4, 16, que o sofrimento desse mundo é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Também em 1 Pedro capítulo 4, versículo 5, por aí, que é normal para crente sofrer. Então a gente está muito feliz com essa experiência, e graças a Deus pelos remédios novos. Amém. Que estou tomando à noite, e o resultado é que durmo, não tenho sentido muito sofrimento não, nas dores, nas pernas e nos ossos. Portanto, glória a Deus. E muito obrigado pela visita. Realmente a gente tem uma admiração muito grande pelo Antônio Mendes. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigado. Você percebe como é diferente? Você está passando por um câncer terrível, sofrimento em meio à dor, mas olha e diz assim: olha, essa tem sido uma experiência muito boa. É como se estivesse desmamando desse mundo para me encontrar com o Senhor. E dizer glória a Deus pelo sofrimento. Sabe, irmãos, eu penso que às vezes a gente olha para a palavra de Deus e diz assim: não, mas era Paulo. Não, mas foi Jesus. Mas homens como Russell Shedd, homens como tantos outros dos nossos dias, que até o final da sua vida, ou que mesmo em meio às terríveis lutas e sofrimentos, permaneceram com o coração leve, olhando para o Senhor Jesus e jamais duvidando do seu amor e da sua graça. Esses homens experimentam de Deus algo diferente, irmãos.
a chamada shalom de Deus, ou a paz que excede o próprio entendimento humano, que guarda o coração em Cristo, que alimenta a alma, que até no final da vida, nos últimos dias, faz recitar a palavra de Deus de forma tão precisa, de forma tão sábia, sendo confortado pelo Espírito que usa as Escrituras para consolar o nosso coração. Paulo, ele olha para esse momento e diz assim: por isso, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, em meio a todos esses sofrimentos, não é por minha causa que eu me torno mais que vencedor. Não é porque eu sou resiliente, né? Parece que essa é uma palavra que tem se tornado aí da moda, né? Não, a resiliência significa uma força que existe dentro de você, que permite com que você se incline e você permaneça firme durante as circunstâncias, como a palmeira que se dobra e volta. Nós não temos resiliência em nós mesmos. A resiliência do crente, se existir, é em permanecer no amor de Deus, é em olhar para Cristo e encontrar em Cristo a força para permanecer, porque reconhece nele um amor tão forte, ao ponto de ter se entregado na cruz por nós, e ao ponto de dizer assim: olha, eu amo você, e isso alimentar o nosso coração de forma tão profunda, ao ponto de, em meio ao caos e ao sofrimento, a gente permanecer olhando para Ele, firmes nele, por causa dele. E é isso que Paulo afirma: por causa dele. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é por meio da força do nosso braço, não é por meio de uma mudança de circunstância, mas é por meio daquele que nos amou. E ele conclui dizendo: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas que acontecem hoje, nem tampouco as que estão por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, pode nos separar desse amor. A garantia desse amor não está com base nas circunstâncias, não está com base na força que eu tenho para permanecer, porque eu não tenho. A garantia desse amor tem base em Cristo Jesus. A prova, a demonstração final do amor de Deus por nós. Meus irmãos, isso tem implicações sérias ao nosso coração. Porque quando passamos a crer, a gente já falou das rotas paralelas que a gente então não traça, mas a gente pelo menos descansa. A gente crê e a gente tem esperança. A gente tem as forças renovadas. O brilho volta aos olhos. O sorriso volta aos lábios, mesmo em meio às crises mais profundas, a gente pode sorrir, como a gente viu aqui. A gente pode enfrentar o sofrimento, enfrentar o dia mau, com todas as suas dificuldades, com todas as suas agruras, olhando para Cristo e dizendo assim: eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso e que Ele guardará o meu depósito até aquele dia final. A gente pode dizer como Paulo, ainda na segunda carta que ele escreveu a Timóteo: porque eu já estou sendo entregue por libação, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E a gente pode então ser consolado nas Escrituras, por meio do Espírito de Deus, que mesmo em meio às lutas, anima o nosso coração e nos chama, por causa desse grande amor que há em Cristo, a permanecermos firmes e inabaláveis no Senhor. Como é que está o seu coração aqui nessa manhã? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Queria que você tivesse um tempo aí. Deus está aqui nesse lugar. Aquele que ama você, que provou o amor dele na cruz por você, Ele está aqui nesse lugar. Quais são os seus temores? Quais são as suas angústias? Quais são as ansiedades? O que é que tem assaltado o seu coração? O
que é que de alguma forma tem batido ou até mesmo arrombado a porta do seu coração e tem feito estrago lá dentro e tem trazido o caos na sua alma? O que é? Talvez essa seja a manhã de deixar esse fardo pesado aos pés de Jesus. Talvez seja os seus filhos, talvez seja no seu casamento, não sei. As lágrimas que você derrama no seu travesseiro, as lágrimas e o aperto que tem tomado seu coração, mas Deus sabe. Lá em Hebreus, no capítulo 4, diz que Jesus é o fiel sumo sacerdote que se identifica conosco. Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas dores. Apocalipse fala que todas as nossas lágrimas estão guardadas diante de Deus. Um Deus de amor que cuida de nós, que não é contra você, mas que é por você, que jamais desistirá de você. Se você tem ouvido a voz de Deus aqui nessa manhã, e se Deus está desafiando o seu coração a crer nesse amor, a ser tomado por esse amor. Paulo, quando ora pela igreja de Éfeso, ele ora por isso: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, para que vocês conheçam a profundidade, a largura, a altura do amor de Cristo, e assim sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Um amor que excede todo o nosso entendimento. Se Deus tem falado ao seu coração e tem desafiado o seu coração a trocar o seu fardo com o Senhor Jesus, a crer nesse Deus que ama você, eu queria orar com você aqui nessa manhã. Eu queria convidar você aí onde você está, se colocar de pé. Quero orar com você aqui nessa manhã, a nós deixarmos o fardo pesado aos pés de Jesus, a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, como Pedro fala, porque Ele tem cuidado de nós. A tratar seriamente o coração e dizer: Deus, eu não vou buscar rotas paralelas. Eu creio no Teu amor e eu quero descansar nesse amor. Talvez você esteja sem esperança. Deus quer renovar a esperança no seu coração, a expectativa da revelação da presença do Senhor. Ó Deus, Tu nos sondas e conheces, Pai. Tu sabes, Senhor, das lágrimas, do aperto no peito. Tu sabes, Senhor, das angústias, das tribulações, das perseguições, dos sofrimentos. Senhor, é tão bom encontrar na Tua palavra que o Teu Filho sofreu no nosso lugar. E esse sofrimento que Ele passou leva Ele a uma identificação profunda com o nosso sofrimento hoje. E a Tua palavra diz, Pai, que o trono da graça está aberto no momento oportuno para todos quantos creem no Teu amor e se aproximam desse trono para receber misericórdia e alcançar o socorro do Senhor. Por isso, Pai, nós estamos aqui declarando a nossa falência, Pai, declarando, Senhor, a nossa pequenez, declarando, Senhor, a nossa incredulidade, a idolatria, o egocentrismo. Senhor, estamos aqui pedindo a Tua misericórdia sobre nós, Pai. A Tua palavra diz que quando esperamos no Senhor, o Senhor renova as nossas forças, nos faz subir com asas como águia, faz com que a gente corra e não se canse, caminhe e não se fatigue. Ó Deus, opera em nós, Pai, o milagre da fé, de crermos no Teu amor, num Deus que provou na cruz o Seu amor por nós, e que nos chama à esperança nele, e que nos chama ao descanso nele, e que nos chama a lançar sobre ele toda a ansiedade, porque de fato o Senhor cuida de nós, Pai. Ó Deus, nos abençoa aqui nessa manhã, fortaleça os nossos passos, fortaleça as nossas pernas, mas, Pai, no nome de Jesus, guarda em Cristo o nosso coração. Não permita, Pai, que ao sair daqui, de alguma forma a gente seja assaltado e venha perder a esperança no Senhor, Pai. Mas que a gente possa ser consolado, confortado e guardado sempre no Senhor. Que os nossos olhos não se desviem. E que no final da vida, assim como aconteceu na vida do pastor Roberval, que faleceu essa semana, na vida do pastor Russell Shedd, que faleceu também essa semana,
Que a gente possa chegar como esses homens de Deus, ao cruzar a linha de chegada, percebendo um Cristo que nos ama e que nos recebe ali do outro lado da linha, dizendo: vinde benditos do meu Pai. Ó Deus, que seja assim a nossa esperança no Senhor, porque no Senhor a nossa esperança não é vã, Pai. Que o Senhor nos abençoe assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos todos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor.